gente! Bom, então hoje a gente tá aqui para mais um Lari Responde. Soltei a caixa de pergunta lá para vocês e agora a gente vai ver algumas perguntas aqui e vou falando para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, a Mifeiteira perguntou assim: como montar um cardápio? Iniciei as vendas faz uns 2 meses postando foto. Bom, então vamos lá. Para quem está iniciando, né, ou quem já iniciou e tem dúvidas em relação a como montar o cardápio, a primeira dica que eu dou para vocês é subnichar o que vocês querem vender, ou seja, qual é realmente o nicho dentro da confeitaria, porque a confeitaria ela abrange tantas possibilidades. Então, você quer vender bolos caseiros? Você quer vender bolos palha italiana? Você quer vender bolos no pote? Quais são os sabores que você tem para oferecer para o seu cliente? E a dica que eu quero deixar eu sempre falo que quando você vai iniciar, inicie com o mínimo possível, porque mente confusa não toma decisão. Então, se você fizer um cardápio muito extenso, com muitas coisas, provavelmente o seu cliente vai ficar confuso e vai demorar muito mais para ele obter ali a certeza do que ele quer no momento. Então, como que eu faço para montar os meus cardápios? Hoje eu já tenho uma possibilidade de ter vários cardápios de bolos caseirinhos, de bolos confeitados, porém, eu sempre faço um cardápio específico para cada produto. Então, para bolos caseirinhos, tem lá a linha de bolos simples. Bolo de cenoura, bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de chocolate. Coloco os sabores e o valor na frente. Lá embaixo tem um tópico bolos especiais, que são os bolos mais complexos. Bolo de pamonha, bolo de mandioca, um bolo de ninho com Nutella, por exemplo, que agrega mais valor, né, mais preço nesse produto. E é um valor de linha especial. Então, se para você que está iniciando, comece com um cardápio pequeno mesmo, pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Quando eu iniciei com 4 sabores e eu fiz um cardápio que, se não me engano, tinha uns 8 sabores e tava ótimo, que eram os mais tradicionais, que foi os de bolos caseirinhos. Os bolos mais simples, foi o que eu iniciei. Para quem tem dificuldade em criar um cardápio, já dei algumas dicas aqui, mas eu faço tudo pelo site Canva. É só você entrar lá, já tem lá em cima no menu, menu cardápio ou alguma coisa assim que você vai digitar e tem especificando tudo certinho. Você pode criar um cardápio ali a partir do zero, colocar uma foto legal, colocar a sua logo. Agora, se você não tem essa facilidade de criar esse cardápio, você pode também contratar um design e ele faz para você a partir das suas necessidades, faz com a sua arte, com a sua essência, coloca a sua logo ali, tá? Então, para criar um cardápio, você não precisa de muitos segredos, tenha objeções do que realmente você quer, que é interessante colocar naquele cardápio. Nunca polua demais um cardápio. É muito melhor você repartir esse cardápio, né? Colocar em várias etapas, várias páginas, por exemplo, do que você colocar trocentas mil coisas que você faz dentro de um A4, de uma folha só, tá? Então, tenta deixar o mais claro e limpo possível, tá? Que aí eu tenho certeza que será também melhor, tanto para você quanto para o seu cliente, para ele conseguir tomar a decisão e saber o que ele realmente quer encomendar de você. Quem quiser entrar lá na minha outra página do Insta de vendas, no Lari Doces Artesanais, lá nos stories destacados tem os meus cardápios, tem os cardápios de caseirinho, que é um cardápio, tem o cardápio dos bolos confeitados, pode entrar lá. Eu mesmo fiz esses cardápios pelo próprio Canva, acredito que vocês vão encontrar algum tutorial pela internet para quem tem dificuldade, mas não tem segredo nenhum e vocês podem entrar lá para vocês verem, ter uma noção de como que eu fiz o meu cardápio. Simples, totalmente simples e objetivo, tá? Eu acho que é isso que vocês têm que fazer também. Vou responder uma outra pergunta aqui da Delicatesse Garcia.
Ela fala assim: eu já fiz seu curso de culinária saudável, de bolos saudáveis. Queria saber se vai ter outros cursos com outras receitas. Olha, se você não conhece, tem um monte de curso. Vou deixar aqui o site para vocês, www.laridocesdicas.com.br. Lá tem uma infinidade de cursos de bolos caseirinhos, de bolos gelados, bolo no pote. E você pode ver lá se algum deles também te interessa. Agora, se a sua pergunta foi relacionada ao curso de bolos saudáveis, se vai ter outro, sim, eu pretendo fazer sim um curso de bolos saudáveis, versão 2, 2.0, alguma coisa assim. Só que eu não especifiquei ainda a data, tá? Então ainda não tem uma data programada para esse outro curso acontecer. Mas vai acompanhando aí que provavelmente quando acontecer eu vou postando para vocês. Não vou repetir de novo não. William Banhação. A Kátia fez uma pergunta que essa pergunta eu recebo todos os dias desde 2015. Kátia Neoster, acho que é isso. Kátia Neoster. Como eu consigo colocar a palha na forma para o bolo de pamonha? Tem algum segredo? Eu não tenho aqui, senão eu já faria para vocês, mas ó, vou colocar um vídeo aí novamente para vocês verem. Você vai montar uma forma, nesse caso eu usei desmoldante, mas pode ser um pouquinho de óleo também. E vamos cobrir a forma com a palha. Lembrando que é necessário ser do lado contrário para ela não entrar dentro do bolo e ficar feita uma caminha certinho ali para receber depois a nossa massa de milho. Não tem segredo, é questão de prática, gente. O primeiro bolo não vai ficar tão bonito quanto os demais, então faz uma vez, depois faz outra vez. Na primeira vez, eu sei que vocês vão questionar: ah, Lara, é muito complicado colocar palha. E é mesmo, mas é questão de jeito. Depois você vai tirar de letra, porque você vai fazer tantas vezes que eu tenho certeza que esse bolo vai repercutir de tanta forma se você não vende, que vai ser um sucesso. E aí você vai ter que fazer tantas vezes que você vai tirar de letra e colocar a palha. Então, olha, não tem segredo. Se você sentir um pouquinho de dificuldade ali, dá uma amolecida na palha, na água fervente. Ela vai ficar mais molinha. Só coloca ali, deixa uns 3 minutinhos ali na água fervente. Ela vai ficar mais molinha, mais maleável e fica mais fácil de você colocar na forma. Mas fazendo dessa forma aí que vocês viram no vídeo, coloca ela do lado contrário, não tem segredo nenhum, tá bom? E para higienizar, antes que me perguntam como que faz para higienizar a palha, gente, água corrente. Lava ali, ó, bonitinha com água corrente. Não precisa passar sabão, não precisa passar água sanitária, nada disso, porque depois ela vai pro forno. É só lavar bem com água corrente, deixa ela escorrer, depois é só você colocar as palhas certinho na forma. Não tem segredo nenhum, só questão de prática, de jeito, que depois, ó, tira de letra. A Chocovite perguntou aqui: qual a correta de fazer precificação dos doces e bolos? Olha, é um pouco complexa essa pergunta, porque não tem uma forma correta para se vender, para se precificar os seus produtos. Eu sei que tem muitos confeiteiros que vai falar: a forma correta de se vender é assim, assim, assim. É fazendo a precificação vezes 3, é fazendo a precificação por porcentagem, é se baseando no preço do vizinho. Essa daí eu te garanto que não é a correta, tá? Se basear pelo preço do vizinho. Mas tanto a precificação por porcentagem e a precificação vezes 3, para quem está iniciando, são ótimas formas de você precificar. Isso vai depender muito do negócio que você tem e estabelece também. Se você trabalha a partir de sua casa, não tem gastos maiores com, vamos dizer assim, um local de produção, com funcionários, outras coisas que, demandaria outras possibilidades de precificar, a forma vezes 3 e a forma de porcentagem é ótima para você iniciar, tá? Porque assim, gente, a confeitaria, ela, além das receitas, ela requer muitas técnicas no empreendedorismo. Então,
coloquem na cabeça de vocês que a partir do momento que vocês querem crescer no negócio de vocês, vocês vão estudar todos os dias sobre, tá? E com isso, em relação à prática, vocês vão vendo qual é a melhor forma que dá certo para o negócio de vocês, porque às vezes a precificação que dá certo para mim não dá certo para vocês, ou vice-versa, tá? Então eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei com a precificação vezes 3 e para mim funciona até hoje muito bem, tá? Comecei com a precificação vezes 3, por quê? Porque eu trabalhava em casa, eu não tinha gastos com funcionário, eu não tinha gastos com um local, né? Não pagava aluguel, nada disso. Então, a precificação vezes 3 é praticamente uma parte o seu lucro, a outra parte é o material gasto, né, para você repor ali insumos, e a outra parte são materiais que você não consegue somar de certa forma. Então, água, luz, gás, detergente, gasolina, tudo que você não consegue somar ao pé da letra ali, entra nessa terceira parte. Então, para mim, no início, funcionava muito bem, eu fazia a divisão ali perfeitinho, repartia em 3 e sempre dava certo, tá? E aquela parte de que, essa outra parte que não conseguia somar, ela sempre sobrava onde que eu usava para investir também, para comprar formas, para comprar um eletrodoméstico melhor, uma batedeira melhor, um liquidificador, tá? Agora, a partir do momento, eu quero até fazer um vídeo só falando disso, porque é um vídeo mais comprido, mas a partir do momento que você tem uma visão de crescimento para o seu negócio, agora eu tenho um estabelecimento, agora eu preciso pagar um funcionário, aí entra outro tipo de conta, tá? Que eu acho que compensa a gente fazer um vídeo falando sobre isso, né? Entra outro tipo de conta, porque aí você vai precisar fazer a precificação, tem que fazer o caixa minuciosamente, não que nessa outra parte não tenha que fazer, tem que fazer também, tá, gente? É importantíssimo fazer o caixa, é importantíssimo fazer a precificação do seu negócio, anotar tudo que sai, tudo que entra é muito importante. Para quem é aluno meu e já está dentro dos meus cursos, sabe que em todos os meus cursos eu disponibilizo uma planilha para vocês para fazer a precificação. E o quanto eu falo da importância de precificar o produto de vocês, porque é extremamente importante. E dentro dessa planilha ainda eu dou as duas possibilidades, de você precificar vezes 3, não, 3 possibilidades, vezes 3, vezes 4, ou então na precificação de porcentagem, tá? Que é extremamente importante. Para quem quer aprender mais sobre essa técnica de porcentagem, tem um podcast que eu explico minuciosamente essas 3 técnicas, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês no link para vocês entrarem, porque ele é um podcast mais extenso e aconselho fortemente vocês ouvirem esse podcast para tirarem essas dúvidas e a partir de já ver qual que é a melhor forma de você precificar dentro do seu negócio. Porque aí, como eu falei no início, às vezes que seja interessante para você não seja interessante para mim e vice-versa. Você vai sentir qual que é a sua necessidade e você vai sentir qual que é a melhor forma, qual que você vai usar ali para o seu negócio, tá bom? Então não tem uma receita mágica mirabolante, a melhor forma é essa, a melhor forma é aquela. As duas formas funcionam muito bem, sei que muitos confeiteiros, um defende muito uma forma, o outro defende muito a outra forma. Para mim, as duas formas de precificar resolve muito bem. O que é importante é você saber qual que vai se encaixar melhor no seu negócio, qual que vai facilitar melhor o seu dia a dia, tá bom? E outra coisa, várias pessoas, um ponto que vocês não podem e não devem fazer, principalmente para quem tem o seu negócio, por menor que seja, gente, nem que vocês vendam um bolo só para conseguir um dinheirinho ali para passar o final de semana, um exemplo, tá? Não se baseia o preço a preço da concorrência. A gente recebe
milhões de mensagens. Lari, por quanto eu tenho que vender esse bolo? Gente, levem o trabalho a sério, precifica. Para quem é aluno meu nos meus cursos, tem a planilha lá, senta, é chato fazer precificação, gostoso de fazer receita. Gente, trabalhar com empreendedorismo, ser empresária, eu falo assim, eu sou uma ótima empreendedora, mas uma péssima empresária. Mas não adianta você ficar dando murro em ponto de faca, porque se você não sentar, não fazer a precificação do seu negócio, não vai ser eu que vou fazer para você, a não ser que você queira pagar uma pessoa para uma consultoria só para fazer esse serviço para você. Se você estiver nessa condição, tomara que um dia eu esteja nessa condição, vai ter uma pessoa que vai cuidar dessa parte empresarial para mim, porque eu odeio. Enquanto não tem essa possibilidade, querida, a gente tem que sentar aqui na mesa, anotar, fazer a precificação do nosso negócio, porque se a gente não levar o nosso negócio, a nossa empresa a sério, daqui 2 meses eu vou ver muitos comentários e vejo de pessoas extremamente frustradas falando: ai, eu não vejo retorno, ai, porque aqui tem muito concorrente, ai, porque as pessoas reclamam do meu preço. É isso que acontece. Então façam a precificação do produto de vocês, não se baseie o preço do colega, não se baseie ao meu preço, lá por quanto você vende. Não vou falar, posso falar por quanto eu vendo, mas para você talvez não adianta em nada, porque é muito relativo também em relação aos preços. O valor que eu pago no meu produto aqui, às vezes é diferente do valor que a pessoa paga lá no Espírito Santo, lá em Minas Gerais, entendeu? Porque eu tô aqui no interior de São Paulo, é totalmente diferente o valor que é lá da capital, tá? Então é muito relativo, não se enganem baseando ao preço. É extremamente importante, sim, estudar sobre a precificação, entender qual a melhor forma para o negócio de vocês e precificar o produto de vocês, iniciar desde agora, precificando de maneira certa. Se eu já estou dando a possibilidade aqui para vocês estudar, vocês não vão precisar dar murro em ponto de faca que nem eu fiz no começo não, porque eu apanhei muito para hoje eu entender o que eu sei hoje, tá? Para entender o que eu sei hoje. Porque no começo, gente, tinha bolo que eu ganhava 2, 3 reais de lucro, porque eu não sabia precificar. Eu tenho certeza que isso acontece com muita gente. Gente que paga, na verdade, né? Tem gente que paga pra fazer. O grau de desespero tá tão grande, eu vejo o grau de desespero tão grande nas próprias confeiteiras. Isso também entra outro requisito que depois eu falo com vocês, que é a questão de liderança e de confiança no seu negócio. Mas, gente, eu vejo tantas confeiteiras desesperadas, principalmente por causa da concorrência, colocando o seu preço lá embaixo, que na hora que você tá vendo, você tá pagando pra trabalhar. A Mayara Alves, 1991, falou assim: essa também é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Ai, gente, eu fico pula quando eu recebo essa pergunta, mas não é todo mundo que sabe. Vamos lá. Seus bolos são todos feitos com óleo. Poderia substituir na sua receita a margarina? Olha só, vamos falar sobre substituição. Eu fico muito irritada quando alguém quer substituir as minhas receitas. Não é o caso da Mayara, porque ela tá fazendo uma pergunta específica, mas Lari, posso substituir tal coisa por tal coisa? Posso substituir tal... Nossa, gente, parem de perguntar sobre substituição. Segue a receita bonitinha ali, ó, que foi feita com tanto carinho, tanto amor, entendeu? Não tem que substituir, porque eu já tô perfeita. Entenda uma coisa. Vou explicar aqui a diferença de um bolo à base de óleo e um bolo à base amanteigado com margarina ou manteiga. Bolos à base de óleo são bolos mais fluidos, líquidos. Bolos que necessariamente pode ser batido no liquidificador, tá? Ou à mão. Bolo de cenoura você precisaria fazer no liquidificador. No bolo de chocolate você pode bater à mão ali. Não precisa agregar, não precisa fazer a cremagem, agregar ar. Ou seja, qual que é a diferença de um bolo à base de óleo e de um bolo amanteigado? Comercialmente falando, tá? Porque há quem prefere bolos à base de óleo para comer e há quem prefere bolos amanteigados porque acha mais gostoso e tá tudo bem, os dois são ótimos. Mas a diferença comercialmente é:
Bolo à base de óleo, você pode ver que a maioria dos estabelecimentos vendem bolos, que vende caseirinhos, vendem bolos à base de óleo. Porque a estrutura com o óleo acaba sendo melhor, ele é mais compacto. Que a manteiga ou a margarina já deixa o bolo mais esmigalhado, mais esfarelento, tá? Então muda a estrutura. Muda também em relação à conservação. Um bolo à base de óleo, ele mantém a umidade melhor do que um bolo amanteigado, porque ele fica mais compacto, então a umidade mantém melhor ali. Então a validade dele, a validade dos dois é aproximadamente 5 dias. Mas faz com que o bolo à base de óleo, até o 4º, 5º dia, tá ótimo ainda para comer. Bolos amanteigados, não que esteja ruim, não tô defendendo um ou outro aqui, tá? Bolos amanteigados, a partir do 3º, 4º dia, se você não conservar ele muito bem, ele vai estar duro. Se você colocar ele na geladeira, ele vai endurecer por causa da manteiga ou ele vai estar seco, tá? Então essas as diferenças comercialmente falando, por isso que na maioria dos estabelecimentos você vê muitas receitas de bolos à base de óleo, quando é caseirinho. A diferença do bolo amanteigado. Geralmente bolos amanteigados precisam fazer a cremagem, porque ele é um bolo mais pesado, tá? Então você precisa bater a manteiga ou a margarina muito bem com o açúcar e os ovos para fazer uma cremagem, para agregar ar, para manter a estrutura nesse bolo. Então ele não é uma massa tão líquida, não é uma massa fluida igual o bolo à base de óleo. Então, nesse caso, precisaria, a maioria dos bolos, tem alguns bolos amanteigados que dá para fazer pelo liquidificador, mas a maioria precisa ser feito na batedeira, porque você precisa incorporar muito bem a manteiga com açúcar, bater uns 4, 5 minutos para fazer aquela cremagem, né, para fazer aquele creme branco, depois ir adicionando os ovos delicadamente, ou em alguns casos, fazer as claras em neve para quem precisa. Então é essa a diferença do bolo à base de óleo e bolo à base de manteiga. Agora vamos falar sobre substituições. Dá para substituir uma gordura pela outra? Dá. Mas assim, não tem uma proporção correta, como nada em nenhuma receita que você queira substituir um produto pelo outro tem uma proporção correta, sem que você coloque a risco, né, aquilo que você está substituindo, porque pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, assim, algumas pessoas perguntam, Lari, o que eu posso substituir tal coisa por tal coisa? Se eu souber responder, eu vou falar. Agora, se eu não tiver certeza, porque eu não testei aquela possibilidade, eu não vou falar, tá? Porque é muito relativo isso. Então, gente, quando vocês veem uma receita, principalmente as receitas que eu posto, entendam que para fazer substituições, vocês vão estar modificando a minha receita, então ela já não vai ser mais a minha receita, tá? Então, Lari, eu fiz com a sua receita, mas eu substituí o óleo por margarina e deu errado. Não é minha receita. Então entendam que vocês precisam colocar em risco essa possibilidade, que é o que eu faço também todos os dias. Quando eu quero substituir alguma coisa, eu vou lá e testo para ver se realmente dá certo, tá? Então são essas as diferenças. Não tem uma proporção correta para substituir a margarina e manteiga pelo óleo ou vice-versa. Isso porque vai depender muito dos ingredientes que vai estar ali. Então vai depender do que leva esse bolo, porque a gente sabe que um bolo de chocolate, por exemplo, que vai cacau, tem que ir um pouco mais de gordura, porque o cacau ele é um ingrediente secante, né? Então muda a quantidade de gordura. Num bolo que vai muito leite, ou num bolo que vai de banana, ou um bolo de cenoura, enfim, não precisa ir tanta gordura, porque ele já leva uma quantidade de outros ingredientes que é úmido e não precisaria entrar com tanta gordura assim para manter a umidade desse bolo. Então é muito relativo e não tem, gente, não tem uma quantidade correta de se fazer substituições de um pelo outro. É muito mais seguro você pegar uma receita já testada. Se você não tem essa possibilidade de testar e não pode ter margem de erro, né? Porque é o que acontece com a maioria das confeiteiras, não pode
ficar perdendo muito material. Então é melhor você pegar uma outra receita testada do que querer fazer substituição naquela receita lá, que também já está testada e também é certeza que dará certo, tá? É melhor pegar uma outra receita. Agora, se você gosta de se arriscar tanto quanto eu gosto, de fazer as suas substituições e fazer suas próprias receitas e até ficar no resultado que você acha melhor, aí entenda que fazer substituição você tem que colocar também em risco, tá? Para testar essas possibilidades. É isso. E ontem a gente recebeu uma resposta muito peculiar aqui de uma cliente, de uma aluna nossa. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu fico às vezes chocada com as pessoas de como elas tratam o suporte mal. E a gente mal aqui que tá respondendo pra vocês com todo carinho e levando com muito amor esse trabalho que a gente faz. E ela fala assim, sobre substituições. Vocês deveriam ter testado todas as possibilidades para não ter margem de erro. Gente, você já pensou se eu testasse todas as possibilidades que tem? Eu ia fazer um curso infinito, porque não tem como, né? Com 5 ingredientes dá para mim fazer infinitas formas de se fazer bolo. Agora, por exemplo, se uma receita leva 6 ingredientes, cada ingrediente dá para eu substituir por outras 5 possibilidades. Imagina quantos bolos eu vou ter que fazer. Enfim, é uma conta que eu não consigo nem fazer de cabeça. Vai ter que fazer, tipo assim, uns 50 bolos de cenoura com todas essas possibilidades que dá para ser substituída. Dá para entender a complexidade? Não é tão fácil assim ser criador de conteúdo não, viu, gente? Então vou deixar aqui uma crítica, olha, respeito o pessoal aqui da equipe, que eles estão tratando vocês com muito carinho. Eu fico muito chateada e muito fula quando eu vejo o pessoal tratando mal aqui, com grandeza, tá? E entender também que sobre substituições é muito complexo, então assim, são essas as receitas que a gente testou, tá? E são essas as receitas que eu te garanto que vai dar certo e que eu falo pra você, olha, não tem por que você modificar alguma coisa. Agora, se você tem alguma necessidade de mudar alguma outra coisa por outras possibilidades, né? Enfim, aí tem que entender também que tem que colocar em conta, em risco, essas possibilidades, tá bom? A Fernanda Cajuela tá perguntando aqui, vale a pena investir em confeitaria saudável pensando seriamente? Olha, vale muito a pena, senão não teria tantas casas de bolo saudáveis por aí. Só que também é importante você ver quais são as possibilidades do redor onde você está. Por exemplo, na sua cidade as pessoas consomem esse tipo de produto, faz uma pesquisa, ou então faça um bolo e tenta levar para academia, para fazer uma degustação, porque tudo na confeitaria vale a pena, não só nas saudáveis, tudo vale a pena, mas para isso você tem que realmente nichar o que você quer, né, propor para o seu cliente. Para isso requer muitas outras coisas que você precisa fazer por detrás do seu negócio, tá? Além de nichar o que você realmente quer oferecer para o seu cliente, deixar isso muito claro. A gente sabe que o que vende na confeitaria não são necessariamente os produtos. Quem me segue fala quem me segue sabe o quanto eu falo isso. O que realmente vende por detrás é aquilo que você oferta de experiência para o seu cliente, é aquilo que você é atrás do seu negócio e não necessariamente só o produto. Então tudo se vende. Tudo na confeitaria se vende. Gente, tem quem venda, sei lá, tem empresa que vende, deixa eu ver uma coisa assim bem... Por exemplo, palha italiana, que é um doce super simples, e tem empresas que vendem confeiteiras que vendem só palhas italianas, trazendo uma diversidade de sabores, uma diversidade de possibilidades e formas diferentes de se vender uma palha italiana, formas diferentes de como o cliente poderia consumir uma palha italiana, não só no dia a dia. Então, tudo se vende. Aí você precisa trazer mais afinco do que seria interessante aí para sua região, o que você poderia propor de legal para o seu cliente, quais são as experiências que você pode trazer para o seu cliente, porque necessariamente não vai ser só o produto em si que vai vender, é muito mais além do que vai vender. Então eu vou falar para vocês de como eu vendo de uma forma diferente o meu nicho.
Meu nicho é bolos caseirinhos, né? Praticamente. Vendo outras coisas? Vendo outras coisas, mas todo mundo me conhece pelos bolos caseirinhos. E aqui na minha cidade, já recebi muitas perguntas, Lari, realmente vale a pena vender bolos caseirinhos? Por quê, gente? Porque aqui na minha cidade, por exemplo, tem um bolo caseirinho, uma loja que vende bolo caseiro a cada esquina. Aqui mesmo, do lado do meu ateliê, a 2 quarteirão tem uma, na rua de baixo tem outra. Enfim, as que eu 3 ruas pra lá tem 2, então, tipo, tem muitos locais que vendem. Mas o que realmente vende é a experiência que eu passo do meu cliente, dos meus produtos para o meu cliente, tá? Então, de certa forma, eu não quero vender apenas um bolo de chocolate, ou um bolo de cenoura, um bolo de fubá, porque ele poderia ir ali no supermercado, na padaria, que ali vende bolo de chocolate e bolo de fubá muito mais barato do que o meu, 3 vezes mais barato do que o meu. Mas eu tento passar, e isso vai muito da comunicação, desde as publicações no Instagram, desde como você lidar com o seu cliente em relação a isso, como você aborda o seu cliente. Então eu tento passar que o meu produto que eu estou ofertando são receitas caseirinhas, totalmente artesanal, que remete uma memória afetiva, que geralmente é aquele bolo caseirinho de fubá que a gente lembra, né, na casa da vovó, que ela fazia com goiabada, algo do tipo. Isso vai muito da comunicação, então tudo na confeitaria se vende, tudo se vende. Isso vai como você vai abordar e levar isso para o seu cliente, tá? E também lembrando, gente, uma dica que eu sempre dou, se colocar numa posição de líder do seu negócio e nunca abaixo, tá? Se colocar numa posição acima do seu negócio, para o cliente conseguir entender a importância dele estar consumindo o seu produto e o que aquele produto realmente remete, né, de experiência para o seu cliente. Então hoje, por exemplo, eu não tenho tanta possibilidade de produzir o tanto que eu gostaria, porque eu tento conciliar as duas partes, mas eu tenho clientes, por exemplo, que eles não me perguntam nem preço, eles querem aquele produto. Lari, eu quero o seu bolo, por exemplo, essa semana eu vou fazer novamente um bolo, vou até postar a receita para vocês aqui na semana que vem. O bolo que foi uma receitinha do bolo que foi do meu aniversário. E olha só como que eu rachei de vender esse bolo, porque, enfim, é uma receita de Red Velvet com brigadeiro de pistache, com brigadeiro de leite ninho e com geleia de frutas vermelhas. Quem conhece a história do Red Velvet, por exemplo, sabe que o tradicional Red Velvet acompanha um recheio que lá nos Estados Unidos não é nem feito com cream cheese, é com mascarpone, mas a gente aqui abrasileirou com cream cheese porque é dentro da nossa realidade, porque mascarpone é caríssimo, né? E lá é consumido muito o bolo Red Velvet com mascarpone, enfim, que a história é muito legal, mas vem para uma outra ocasião, porque senão vai ficar muito comprida. E aí, no meu aniversário, eu fiz uma versão totalmente diferente desse bolo, porque eu queria fazer um bolo vermelho pra mim, mas eu queria fazer com outros recheios. E quem quiser ver novamente, lá no Lari Doces Artesanais tem a publicação. E eu contei a minha experiência, por que eu quis fazer esse bolo, modificar e criar uma outra versão que eu posso dizer que é uma receita minha. E, gente, viralizou de uma tal maneira que eu vendo esse bolo assim, toda semana tá saindo um bolo, que eu acho que eu vou dar o nome de bolo nível da Lari, porque eu sempre anoto aqui na minha agenda, bolo nível da Lari, tipo, tantos quilos o cliente quer. Amanhã eu vou fazer um, eu vou postar até a receita pra vocês. Então, gente, vale a pena investir em qualquer coisa que você queira trabalhar na confeitaria. Isso só vai depender de como você vai abordar, tá bom? Quem quiser pode me seguir que vocês vão ver bastante exemplos de como eu abordo lá no Lari Doces Artesanais. Vocês podem ver que eu não uso a minha página para fazer vendas. Eu uso mais ali para postar foto de bolos, fotos bonitas, food porn e para contar alguma experiência. E é exatamente isso, um dos segredos. Eu vou fazer um tópico bem detalhado, explicando só isso para vocês, porque eu acho que vale muito a pena. A Mari Bolos Caseirinho perguntou quando vai ser o lançamento do curso de bolos, o novo, né?
Gente, olha, eu recebo essa pergunta todos os dias, umas 10 vezes ao dia também. Mas nesse curso eu não estipulei meta. Por quê? Porque pela situação que nos encontramos, né, de estarmos em uma pandemia e mesmo que a gente esteja tomando todos os cuidados, a gente decidiu não estabelecer nenhuma meta de quando vai ficar pronto, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Então, esse curso eu tô assim com o objetivo de fazer ele o mais perfeito possível. Então, vai ser um curso totalmente diferente, com uma proposta totalmente diferente que eu já venho ofertando para vocês. Eu tô mudando aí algumas coisas, né, de como fazer esse curso. Então, na hora que ele estiver perfeito e eu falar assim, não, tá perfeito, aí eu vou lançar ele. Agora não tenho muita pressa não. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu também tô ansiosa, hein, mas... a bolos assados da... Deixa eu ver aqui que não apareceu o restante. Também não apareceu. Bolos assados dá 3 pontinhos, tá aqui pra mim. Oi Lari, como faço para o bolo não grudar na forma? Ando perdendo muito. Bom, tem algumas técnicas que você pode fazer para o bolo não grudar na forma. Ou você está untando de forma errada, ou você demora muito para desenformar. Então, eu aconselho usar um desmoldante, tá? Eu gosto de usar o desmoldante spray pela praticidade. Ele é caro? Ele é carinho. Custa aí uns R$40. Eu uso aquele da Carlex. Não tá aqui. Já mostro pra vocês. Eu uso aquele da Carlex. Então ele me rende muito. Eu compro um a cada, sei lá, 2 a 3 meses. Se isso é, se eu fizer uma grande produção de bolo, tá? Então ele rende bastante. Então, economicamente falando, eu prefiro. Você pode fazer também um desmoldante caseiro, que é a base de farinha, óleo e manteiga, ou farinha, óleo e gordura vegetal, na mesma proporção. Se você quiser fazer com uma xícara, você coloca uma xícara de cada. Se quiser fazer com colher, uma colher de cada, tá? A mesma proporção. Mistura, vai formar uma pastinha, coloca em um recipiente, não precisa deixar dentro da geladeira. Mas assim, a validade dele acaba sendo um pouco menor, então faça uma quantidade menor para você ir usando no dia a dia. Depois é só você pegar e pincelar, tá? Passar no pincel e untar as suas formas, que vai te trazer a segurança de deixar o bolo bem perfeitinho e desenformar com facilidade, tá? Os desmoldantes. Porém, tem algumas coisinhas que a gente não pode fazer, porque senão vai grudar. Então, por exemplo, o tempo necessário para desenformar um bolo é de 5 a 15 minutos depois que ele saiu do forno. Então saiu do forno, coloca em cima da grade do fogão, aguarda ali 10 minutinhos e desenforma. Passa a faquinha na lateral para soltar, dá umas batidinhas e desenforma, tá? Com o bolo ainda quente, não totalmente quente na hora que saiu, porque senão ele vai estar muito fofo e vai quebrar. Mas se você deixar esfriar demais, o seu bolo vai grudar na forma. Isso porque ele cria umidade na lateral, porque conforme ele vai esfriando, vai criando umidade, então vai ficando úmido ali na lateral e é onde que ele acaba grudando, tá? Então, se você seguindo essas dicas, o seu bolo não vai grudar mais. E também, gente, se optar por untar, eu passei aí o desmoldante, falei do desmoldante caseiro e o desmoldante spray que eu prefiro, pela praticidade. Agora, se vocês optarem em untar com margarina e farinha de trigo, que é o mais comum também, use uma margarina de boa qualidade, porque sim, a margarina também interfere até mesmo na hora de untar. Se você usar uma margarina inferior, a maioria das margarinas inferiores, ela contém muita água na sua composição, então você não está adicionando gordura ali, você está adicionando gordura com água. E a água, ela não cria aderência, então o seu bolo vai grudar também, tá? Então tem essas possibilidades aí, que o seu bolo pode ser que esteja grudando, por você estar fazendo dessa forma. E se você seguir essas dicas que eu passei, não vai grudar mais, tá bom? Vai sair perfeitinho. Bom, a última pergunta, a Ohana perguntou: qual é o produto mais lucrativo na confeitaria? Eu acho que é a pergunta mais difícil também de todas essas que eu respondi. Necessariamente
não tem um produto que seja mais lucrativo, porque isso vai entrar também, que eu falei agora há pouco, dentro do nicho que você queira especificar. Então, por exemplo, tem gente que vende muito bombom TPM, um exemplo. E tem gente que vende um bolo confeitado que ele coloca um preço absurdo e vende em uma quantidade e é super lucrativo. Então é muito relativo do que realmente é lucrativo na confeitaria. Na verdade, eu acho que tudo é lucrativo na confeitaria. Isso vai depender de como você aborda o seu negócio para o seu cliente. Tudo é lucrativo. Acho que tudo é lucrativo. É que nem eu citei agora há pouco. Tem gente que vende, tem um negócio só de palha italiana. Tem gente que tem confeitaria só especializada em bolos artísticos. Tem gente que vende só pipocas gourmets. Tem gente que vende só donuts. Então, tudo é lucrativo. Se as pessoas estão vendendo, tem empresas que vendem só cookies, que é um produto extremamente barato. E tem inúmeros negócios. Aqui na minha cidade tem inúmeras empresas especializadas que vendem só cookies. Então, tudo é lucrativo. Isso vai depender de como você aborda, de como você estabelece no seu negócio, de como é feita a comunicação, de como é feita as postagens, de como é o seu desenvolvimento com o seu cliente, a abordagem com o seu cliente, de como é a sua essência para o seu cliente, porque é uma das coisas também que prevalece muito no negócio, assim como eu já citei. Então, gente, tudo é lucrativo, é muito mais fácil você fazer aquilo que você gosta, tá? É o mais importante. Eu gosto de fazer bolos caseiros, então eu vou vender bolos caseiros. Eu não gosto de fazer bolos de pasta. Ah, Lari, mas fulana de tal vende bolo de pasta, nossa, e ela vende muito, porque acontece muito isso das pessoas seguirem modinha, né? Tipo, nossa, tem uma pessoa ali que tá rachando de vender bolo de pote, então eu vou vender bolo de pote porque é extremamente lucrativo. Não, gente, é muito mais fácil vocês abordarem essas outras opções que eu passei pra vocês, porque tudo na confeitaria é lucrativo, vocês fazerem aquilo que vocês realmente gostam de fazer, porque não é o produto em si, como eu já citei, não é o produto em si que vai vender, mas é tudo aquilo que está por detrás do seu negócio, tá? Bom, e esse foi o Lari Responde da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e já vai se preparando aí para fazer as perguntas da semana que vem, hein? Porque aí eu já quero responder outras perguntas para vocês. Espero que tenha ajudado também. Então, um beijo e até o próximo vídeo.